Dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua casa, toda a sua família, sua parentela. Hoje nós vamos para mais um devocional diário. Hoje nós vamos para o capítulo de número 13. Já estamos no reinado de Saul e agora nós vamos ver a primeira guerra que ele irá participar. E é interessante ressaltarmos aqui que essa guerra é aquela famosa guerra que Saul espera Samuel 7 dias. Samuel não chegando, ele sacrifica ao Senhor. E nós temos aquele conhecido versículo que o seu rei não subsistiria, né? Pois o Senhor teria guardado para si um homem segundo o seu coração. Todavia, meus irmãos, vamos para o capítulo 13. Nós vamos iniciar a leitura em alguns primeiros versículos e amanhã a gente vai entrar nessa segunda parte do capítulo 13. Hoje a gente vai ficar primeiro na guerra e amanhã a gente entra nessa parte. Nós vamos ler aqui o capítulo 13, o versículo 3, que diz assim: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que havia em Gibeá, e ouviram sobre isso os filisteus, e fez Saul tocar as trombetas por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu o que se dizia: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E Israel também veio a ser piedoso aos filisteus e se juntou ao povo junto a Saul em Gilgal. Eu li aqui apenas o versículo de número 3 e 4 para a nossa meditação de hoje, para nós entendermos alguns pontos, meus irmãos. Quais pontos esses? Primeiro de tudo, aqui é a primeira guerra que no reinado de Saul se desenvolve. Que no versículo número 1 fala: Já Saul reinando um ano. Reinado um ano. Estava em seu segundo ano depois de ter sido proclamado rei sobre Israel. Então, já no seu reinado confirmado, no seu primeiro ano de reinado confirmado, ele sendo aclamado rei já, ele vai à guerra. Todavia, quem está à frente do exército é Jonatas, seu filho. E é interessante nós ressaltarmos aqui, meus irmãos, que está chegando esses dias, os dias dos pais, e não sei se os irmãos percebem que os algoritmos das redes sociais estão destinando muito vídeos de pais ajudando os filhos, pais sendo seus exemplos, pais trazendo a ideia de ser o exemplo da casa. E é interessante aqui que Jonatas, ele é um exemplo para Israel, assim como nesse momento seu pai é um exemplo para ele. Por quê? Porque é o rei de Israel. É um homem que Deus havia o chamado, Deus o colocou ali para ser um capitão. Deus ordenou ele a ser um capitão de Israel. Está no versículo de número 14 do capítulo 13 e nos capítulos anteriores que a gente falou. Então Jonatas, ele tem um exemplo do pai, né? E haja vista que a gente tem que ser isso, exemplos para os filhos, exemplos bons que vão fazer com que nossos filhos sejam pessoas melhores, pessoas de boa conduta, de caráter e respeito. Graças a Deus pelos meus pais, eu tenho isso. Graças a Deus pela vida dos meus sogros, da minha sogra, do meu sogro também. Eu tenho meu caráter formado através deles também. Por quê? Porque foram o testemunho, foram o espelho, né? Eles foram o exemplo, e assim a gente segue. Mas é interessante nós ressaltarmos no versículo 3 e 4 algumas questões. Primeiro de tudo, quem feriu os filisteus não foi Saul. Quem feriu os filisteus foi Jonatas. Só que Jonatas, ele era filho e estava debaixo do reinado de Saul. Então no versículo 4, quando Saul vai falar que ele feriu os filisteus, todo Israel ouviu que se dizia que Saul feriu os filisteus, traz essa ideia. Aquele que estava na linha, vou trazer uma ideia de administrativa, ele poderia ressaltar o resultado da guerra como sendo o seu resultado. Por quê? Porque ele está na área administrativa, ele estava reinando e assim enviou o exército a comando de seu filho para poder assim guerrear contra os filisteus. Então, nós vemos aqui que a obra de Deus, ela é feita por pessoas.
ela é feita por homens e mulheres de Deus. Todavia, há pastores que conduzem a obra, desenvolvem atividades, e outros que ordenam. Coloca o irmão fulano para cuidar de homens, e a irmã para cuidar do serviço de oração, algum jovem para cuidar das crianças, um irmão, alguma pessoa para cuidar dos adolescentes, dos jovens. E assim a obra de Deus é feita, e os resultados não é apenas daqueles que faz, mas também daquele que ordena, daquele que está ali no setor administrativo, a administrar a situação. É interessante nós ressaltarmos isso, porque muitas das vezes algumas pessoas pensam ou conjecturam, porque o pastor não vai junto com os irmãos a um certo evangelismo, porque o líder não vai participar de um culto, o líder não vai, às vezes tem uma atividade a ser feita, ele tem que fazer lá e não pode participar de uma outra atividade. Todavia, os resultados daquela atividade também serão ilustrados, espelharão no líder. Mesmo que de forma direta ele não esteja fazendo, mas de forma indireta é obra dele. Entendeu? Então o rei Saul aqui, ele era um homem que dava o exemplo nesta época. Ele era um homem que era exemplo tanto para a sua casa quanto para o povo que ele estava reinando, Israel. Então, logo que ele poderia usufruir desta causa que o seu filho estava fazendo. Amém, meus irmãos? E amanhã a gente vai partir do versículo de número 8 a seguir. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.